Jesus. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, podem se sentar. Glória. Tá frio, né? Quer todo mundo ficar bonitinho. Mas glória a Deus que não ficamos em casa. Isso já é um lucro. Quero pedir perdão pela Elaine, porque ela ficou trabalhando, infelizmente. Está um pouquinho atolada de serviço. Mas graças a Deus tem tecnologia, ela vai poder ouvir a pregação depois. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 5. Nós vamos ler os 3 primeiros versos e eu quero me focar no versículo 3 para nós podermos entender até o versículo 12. É necessário compreendermos primeiro o versículo 3 e, se Deus nos der graça, em outras oportunidades a gente continua esse sermão. Todos acharam? Mateus capítulo 5 diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Glória a Jesus. O Sermão do Monte de Jesus é, sem dúvida, o sermão mais lido, mais estudado, e a gente poderia passar uma vida aqui falando somente do Sermão do Monte, sem sombra de dúvida, porque é onde Jesus vai apresentar a plataforma do reino. É a primeira pregação de Cristo após o batismo, após o deserto, as tentações de Satanás. É a primeira vez que Jesus se assenta para pregar, e ele vai apresentar ali o reino. E no Sermão do Monte ele vai falar da nossa relação com o Pai, ele vai falar da nossa relação com o crente e também com o ímpio. Ele vai falar da nossa relação com as coisas normais, o material da vida, e ele também vai falar da nossa relação com as coisas sobrenaturais. Dos versos 1 ao 12, principalmente, Jesus está falando sobre felicidade. E olha que contraponto interessante. Quando Moisés foi estabelecer os protocolos da lei no Monte Sinai, o parâmetro que teve ali foi medo, porque o monte fumegava, trovejava, a voz de Deus era estridente, o povo se encolheu. Mas quando Jesus no monte foi iniciar a plataforma do reino, foi dizer o que era o reino, o que era a vida dos crentes, a primeira coisa que Jesus diz é: felizes. Jesus vai passar a ensinar dos versos 1 ao 12 os degraus para a felicidade. Os degraus, aliás, para a felicidade. E é fato a gente parar para pensar que o homem normal, o homem natural, na busca pela felicidade, ele se joga em abismos cada vez maiores. Ele vai buscar a felicidade em cada... Deixa eu conseguir passar essa folha. Ele vai buscar a felicidade em lugares indevidos. Vai buscar na bebida, vai buscar a felicidade na prostituição, vai buscar a felicidade muitas vezes nesse frio debaixo de uma coberta em vez de vir no culto. Vai buscar a felicidade em cada canto. E perceba que eu estou dizendo buscar, e não a própria felicidade em si. Eu estou dizendo que o homem vai buscar e não encontrar felicidade. Mas verdade seja dita que a felicidade é algo importante para o homem. E Deus sabe disso. Tanto que Jesus, a primeira palavra do seu sermão é felizes. Deus sabe que é importante para nós sermos felizes. E essa parte específica do sermão de Jesus é a receita para a felicidade. E olhe para você ver e observe comigo como que Jesus contrapõe o mundo. Ele começa dizendo: felizes os pobres.
Felizes os que choram. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos. Felizes os puros de coração. Felizes os pacificadores. E felizes aqueles que são perseguidos. Pensa, uma pessoa do mundo dizer: você é perseguido? Sou. Então você é feliz. Está chorando? Estou. Então você é feliz. É pobre? Sou. Então você é feliz. Para o mundo, loucura. Mas para Jesus faz todo sentido. Para Jesus, essa é a receita da felicidade. O que o mundo diz que é bom, Jesus diz que é mal. E o que o mundo diz que é mal, Jesus diz é bom. De verdade seja dita, se o mundo nos amar e se o mundo bater palmas para nós, tem alguma coisa errada. Porque o que eu estou vendo aí, e algumas vezes passa a aparecer, pastores em mídias sociais, pastores na televisão, apoiando coisas como, às vezes não apoiando literalmente, mas estando junto e dando ênfase a coisas como ideologia de gênero, a coisas como, bem, melhor não falar muita coisa, né? Mas pensa, e o mundo batendo palma para esses homens, e o mundo levantando esses homens, apoiando coisas que o mundo está promovendo, enquanto crentes de verdade estão dizendo não a esse tipo de coisa, e os homens que estão dizendo não, perseguidos pelo mundo, chorando, sendo perseguidos, tendo fome e sede de justiça, esses são felizes. Apesar de não parecer, mas se nós conseguirmos nos aplicarmos a isso, talvez nós conseguiremos entender algumas coisas. Então o homem buscando a felicidade, ele vai se jogar nesse mundo vil, buscando riquezas, prazeres, e claro que exemplos são diversos. Mas o foco aqui não é esse, não é apontar o problema, mas apontar a solução. Aleluia. As palavras de Jesus no verso 3 são literalmente um contraponto com o mundo. E eu quero analisar com vocês cada palavra. E por que disso? Cada palavra que Jesus disse, Fabrício, é transcendental. É Deus falando. Glória a Deus. Cada palavra que saiu da boca de Jesus é literalmente Deus falando conosco. E é bom a gente entender isso. E a primeira coisa que nós devemos entender é que os sermões de Jesus são feitos com total maestria, feitos com total perfeição. Eu montando um sermão, eu posso ser falho. Pastor Samuel montando o seu sermão, ele pode errar. Pastor Fábio, ou qualquer outro pastor de renome. Ele pode falhar, ele pode cometer um equívoco teológico, mas Jesus não. E ele coloca cada palavra na ordem perfeita. E é bom a gente analisar isso. O verso 3, ele é o primeiro degrau, vendo que Jesus construiu o seu sermão com uma maestria. Para mim alcançar qualquer virtude da parte de Deus, eu preciso ser pobre de espírito. Para Deus me encher de qualquer outra coisa, primeiro eu preciso ser pobre de espírito. Porque é impossível, Dani, eu ter fome e sede de justiça, se primeiro eu não for pobre de espírito. É impossível eu dobrar os meus joelhos e orar de verdade, me derramar na presença de Deus, se primeiro eu não for pobre de espírito. É impossível eu jejuar verdadeiramente, se primeiro eu não for pobre de espírito. Nós precisamos ser pobres de espírito primeiro, para depois sermos cheios de qualquer coisa. Nós precisamos primeiro nos esvaziar, para depois Deus nos encher. E observando tudo isso, eu quero abordar algumas verdades com os irmãos. A primeira verdade, a palavra que Jesus usa está no presente. Felizes. Talvez na sua Bíblia esteja bem-aventurado, mas é o mesmo sentido. E é comum, pastor Samuel, alguém dentro da igreja achar que nós cristãos vamos alcançar a felicidade somente no céu. É normal, né? As pessoas acharem isso. Não, aqui é luta, sofrimento, prova e deserto. No céu é felicidade. Mas Jesus diz, no presente, vocês são felizes. Aleluia! E as pessoas pensando nisso, elas esquecem desse sermão. E se tem algo que este sermão aponta, é a felicidade para agora.
é a felicidade para o momento. Deus tem sim um plano para a nossa eternidade, irmão santo. Mas Ele quer a nossa felicidade agora. Ele quer que nós sejamos felizes nessa vida. Mas o que é felicidade para Jesus? Para Jesus não está em ter, está em ser. Felizes são. Por que Ele está dizendo isso? Porque as pessoas colocam as coisas para ser felizes. As pessoas pensam assim: eu vou ser feliz quando eu tiver um carro tal, quando eu tiver a minha casa. Eu vou ser feliz quando eu for casado com tal pessoa. Eu vou ser feliz se eu tiver tanto na minha conta. Aí Jesus vem e dá uma rasteira santa na pessoa e diz assim: você é feliz quando você é pobre. Por quê? Porque as pessoas, elas têm essa mentalidade que veio do mundo de felicidade. E elas esperam que o mundo satisfaça a felicidade dela. Quando a nossa felicidade de verdade está em nós nos esvaziarmos de tudo que o mundo tem. Quando nós entendermos isso, nós conseguiremos entender o que é felicidade. Veja, Jesus não tem em mente as coisas materiais, as coisas passageiras. Jesus não tem em mente a alegria do momento. É claro que se você comprar um carro novo, imagina, né? Chegar aqui de Onix, zero. Profetiza, né? Glória a Jesus. Pastor Fábio, comprar uma casa própria, duplex. Pega aí, vai pegando. Não vai te trazer alegria? Não vai te trazer contentamento? Mas quanto tempo vai durar? Porque sempre a gente quer mais, né? Com certeza. Eu tenho certeza, Dani, quando você comprou seu carro foi alegria, não foi? A mesma alegria que quando você comprou naquele momento dura até hoje. Já quer trocar? Quer. Quer o Onix. Porque essas coisas nos trazem até alegria, mas coisas em si não são felicidade. Essas coisas nos trazem até contentamento momentâneo, e isso é muito bom. Tenha mesmo, compre mesmo, prospere o máximo possível que Deus lhe permitir. Mas essas coisas são momento, elas passam. Eu comprei uma casa maravilhosa, mas passa um tempo, aquilo já não me sustenta mais, e eu quero mais coisas. E a mente de Jesus não está no momento, mas está em algo que vai ser a vida toda. O pastor Francisco, ele disse uma coisa, que se ele tem um arrependimento na vida, e eu também tenho esse mesmo arrependimento, pastor Francisco, foi de não ter conhecido Jesus antes. Porque se a gente conhecesse Jesus na nossa infância, que esses jovens aí estão tendo, imagina a nossa vida hoje. Imagina se nós não tivéssemos as cicatrizes do mundo. Eu sei que uns têm mais, outros têm menos, mas imagina, seríamos com certeza mais felizes. É claro que nós temos que pensar nesse ponto de felicidade, não esquecendo desses contentamentos momentâneos, mas entender que o que Jesus tem para nós é algo maior, é algo melhor. É muito bom sim essas coisas, mas Jesus tem coisas melhores para nós. Não é alegria, é felicidade. Eu quero que você imagine comigo um casal que passou a vida junto. Casaram-se jovens, e no final da vida alguém chega e pergunta para eles: vocês foram felizes? E a resposta dos dois é: sim, nós fomos felizes. Ou nós somos felizes. E por que a resposta é essa? Se é óbvio que no decorrer da vida houve prova, houve momento de tristeza, é óbvio que teve momentos que um queria grudar no pescoço do outro e chacoalhar até a morte. Claro que passou pela mente de divórcio diversas vezes. O pastor Fábio do céu, nem te conta. É óbvio que aconteceu essas coisas. Mas por que no final eles dizem que foram felizes? E é inabalável para eles. Porque a felicidade deles estava na promessa que um fez para o outro. Estava na presença do outro. A felicidade para eles era a certeza de que, apesar de tudo que eles passavam, os dois estavam juntos. Agora nós que somos a noiva de Cristo, Fabrício,
Nós podemos passar luta, podemos passar prova, podemos passar tribulação, mas a nossa felicidade está na certeza: Jesus está conosco. Glória. Imagine a luta que você passar, Jesus está com você. Podemos passar por lutas e provas, mas Jesus está conosco. Nós temos a certeza, aliás, nós temos as certezas que Cristo nos dá. Podemos ser felizes mesmo nas lutas, nas aflições da vida, quando nós olhamos para Jesus e vemos o amor dele por nós. Quando nós olhamos para Jesus, estamos na prova da luta, mas nós sabemos, há uma promessa que paira sobre mim, Ele é fiel e justo para cumprir. E mesmo nas profundidades da vida, nós podemos olhar para a cruz de Cristo, o amor estampado ali, as promessas que Ele derramou ali, e dizer: eu sou feliz. O nosso problema é que nós não enxergamos essa felicidade porque nós olhamos para o lugar errado. Nós olhamos para o problema, nós olhamos para a luta, nós olhamos para o vale, e esquecemos de olhar para Jesus, porque a crise passa. Eu tenho certeza que cada um tem uma história mais triste do que a outra para contar de crise, mas eu tenho certeza também que essa crise passou. Verdade. Só que a crise passou, mas Cristo continuou com você. Glória a Deus. Cristo permanece. Eu lembrei agora daquele poema Pegadas na Areia, acho que todo mundo já ouviu, né? É a mesma coisa. Na hora de mais luta, de mais aflição, de mais prova, tenha certeza, Ele nos carrega nos braços. Ele nos leva. A segunda verdade é que ser feliz está plenamente ligado a Cristo e somente nele. Toda vez que um homem buscar a felicidade em outro lugar, ele não vai encontrar. Toda vez que o homem buscar a felicidade em outra coisa, ele não vai encontrar. Agostinho disse que uma das frases mais célebres dele é a seguinte: Deus, tu nos criaste para ti mesmo, e só em ti encontraremos contentamento. Há no homem um buraco do tamanho de Deus. E ora, se o buraco é do tamanho de Deus, quem pode preenchê-lo? Só Deus. Só Deus pode nos preencher. Então, deixa eu ser bem pedante aqui e falar uma coisa. Não busque felicidade no seu casamento. Não busque felicidade nas riquezas. Não busque felicidade nos filhos. Mas crave seu olho em Jesus. Fixe os olhos em Jesus e continue caminhando. Olhe para Cristo e Ele será o suficiente para te satisfazer. Por que isso? Porque Ele é nosso refúgio, Ele é nosso socorro, Ele é o nosso conselheiro, o nosso protetor, a nossa fortaleza, Ele é o nosso mantenedor, Ele é tudo, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele está cuidando de nós. Se os meus olhos estão em Cristo, o mundo pode estar caindo. Estamos felizes. Lembra de Paulo na prisão, caminhando para a morte, sabendo o que ia acontecer para ele, provavelmente com diversas enfermidades além da malária, mas ele estava feliz. Ele sabia o seu destino, ele sabia o que esperava por ele depois da morte. Nós também sabemos. Tem céu prometido para nós, tem glória prometida para nós, e nós podemos nos refugiar nisso no momento escuro da vida. Lembre-se, a glória de Cristo vai te encontrar. O céu nos espera. Por mais que uma mãe que amamenta esqueça do seu filho, Ele de maneira nenhuma se esquece. Talvez esteja falando para quem está passando por luta e prova agora. Jesus está olhando a luta e a prova. E tenha certeza, ela vai passar. E Jesus continuará com você. A outra parte do versículo diz: os pobres de espírito. E montando esse sermão, eu fiquei pensando como que a mente de Jesus conciliou felicidade e pobreza numa mesma frase. Pensa comigo. Dizer, tá pobre, mas velho, tô feliz, hein?
Que glória, tá pobre. Hein, né? Pensa nessa frase de Jesus, na mesma frase em concordância. Felizes são os pobres. Para o mundo, totalmente errado. Mas para Cristo faz todo sentido. E para nós também deve fazer. Eu quero abordar mais algumas verdades sobre isso. A primeira verdade é de que pobreza Cristo está falando. E isso é bom a gente entender. No grego, a palavra pobreza, tão ruim de falar que até trava. A palavra pobreza no grego, ela tem dois significados diferentes. O primeiro significado é pênis. E o que ela significa? É a gente, essa palavra. Por quê? Homem que trabalha, consegue pagar ali seu aluguel, ou ter a sua casinha própria, um carrinho, pois é, anda, leva. Não passa necessidade, mas também não é rico. Esse é o primeiro significado. A segunda palavra, ou o segundo significado é ptolos. E ela descreve uma pobreza absoluta, uma miséria. A pessoa que não tem literalmente nada. E é essa palavra que Jesus quer usar. Aliás, é essa palavra que Jesus está usando. Ele está dizendo, feliz é você que é um miserável, que não tem nada, que passa total miséria. É essa palavra que Jesus está usando. Ao olhar para isso, pobreza parece até bom, né? Jesus está dizendo que quando eu entendo, preste atenção, que eu sou um miserável, que eu não tenho nada, que eu não posso nada em mim mesmo, que de mim não tem bondade, não tem nada que possa ser aproveitável, é aí que eu estou me esvaziando de mim. É aí que o meu ego sai de cena. É aí que o meu eu cai. E quando o meu ego sai de cena, ele me completa. Quando o vaso está vazio, ele é capaz de enchê-lo. E quando eu estou cheio de Cristo, quando eu estou cheio de Deus, eu volto para a primeira frase, eu sou feliz. Mas primeiro eu preciso entender que eu sou um miserável. Primeiro eu preciso entender que eu de mim mesmo, nada. Nem para orar, família, sou prestava. Se fosse por mim, pregar, misericórdia. Mas a graça enche. Nós nos esvaziamos e Ele pode nos encher. A segunda verdade é, ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes divinas. Glória a Deus. Por quê? Porque para receber qualquer coisa de Deus, eu preciso primeiro me esvaziar. Verdade. Como que Deus vai me encher de qualquer outra coisa se eu estou cheio? Verdade. O que Deus colocar ali transborda para fora. Mas quando eu me esvazio de mim, Ele pode me encher. Eu só posso ser cheio de Deus se eu for vazio de mim. Eu só posso ser completo em Deus se a minha natureza for totalmente aniquilada. Maravilha. E com isso, eu preciso entender que eu sou miserável. Eu preciso cair em si, igual o filho pródigo, e entender que eu sou totalmente miserável. Cego, pobre e nu. Sabendo quem eu sou, eu vou saber quem Ele é. E entendendo isso, eu vou me esvaziar. Aí eu quebro o meu ego, eu quebro o meu orgulho, eu quebro os meus achismos, e eu entro na total dependência dEle. E daí eu posso ser cheio de Deus. E daí eu posso ser completo em Deus. E uma pessoa que está completa em Deus, ela pode estar na prisão com a morte decretada. Ela pode estar como Pedro, jogado no patinho, preso com a sentença de morte decretada, mas dormindo tranquilo. Glória. Como Paulo e Silas na prisão, trancados, depois de ter sido açoitados, mas louvando e cantando a Deus felizes. Deus. Eu posso estar como Cristo, descendo para Jerusalém, para caminho da morte, mas eu desço montado no Glória a burrinho, sabendo Deus. que Deus está comigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas para isso eu preciso me esvaziar. A terceira verdade dentro disso é que eu preciso falar de que Jesus não está falando de pobreza material. Tira o material de cena. Por quê? Porque tem muito pobre financeiro
que é altivo de espírito, é um orgulho que não cabe dentro de si. Às vezes a gente também dá esses deslizes, né? São muitos pobres altivos de espírito, assim também como tem muitos ricos que são humildes de coração. Então o financeiro não entra em cena nessa questão. Se você for pobre, se você for rico, você precisa ser pobre de espírito, porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de entender que tudo o que eu tenho vem dele. E quando eu digo tudo o que eu tenho vem dele, eu quero dizer o simples fato de você respirar vem dele. Maravilha, obrigado. O simples fato do seu coração bater. E alguém disse uma vez que cada batida do nosso coração é um motivo para nós darmos glória a Deus. Agora imagina se seu coração bate 80 vezes por minuto. Quantas vezes você tem que agradecer a Deus em um minuto? Isso porque eu não contei quantas vezes você respirou. Eu preciso entender isso. Entender que o simples fato de levantar pela manhã é graça. É um favor imerecido. Entendendo isso, eu vejo quem Ele é, eu vejo quem eu sou, eu vejo a sua glória, o seu poder, a sua majestade, e eu enxergo a minha pequenez diante dele. Aleluia. Eu enxergo quem eu sou diante dele. E quando eu olho para Jesus e vejo o seu poder, a sua majestade, alguém que se encontra com Cristo verdadeiramente, não consegue mais ser cheio de si, mas se quebra, se esvazia, se humilha. Perceba que uma pessoa, quando ela é realmente cheia do Espírito, a primeira sensação que vem para ela, choro, desesperadamente. Quem nunca chorou na presença de Deus, mas chorou com gosto? Por quê? Porque aconteceu com você o versículo 3, você se esvaziou, ficou pobre de espírito, entendeu quem Ele é. E o versículo 4 em seguida está dizendo: felizes os que choram. Meu Deus. Quando nós nos esvaziamos verdadeiramente, quando Cristo nos completa, nos enche, o Espírito vem sobre nós, a graça de Cristo, nós olhamos para quem Ele é, nós nos esvaziamos, a tendência é choro. Aí nós nos derramamos diante dele. Por quê? Porque nós enxergamos o nosso pecado. Felizes os que choram, pelo quê? Pelos seus pecados. Meu Deus. Mas isso é para um outro culto. Aleluia, glória a Deus. Só aí então, esvaziando de mim, eu sou pobre de espírito. Salomão, no capítulo 2 de Eclesiastes, ele foi procurar a felicidade. E o pastor Francisco, ele procura a felicidade na bebida, ele procura a felicidade na riqueza, ele procura a felicidade no seu harém, no sexo, ele procura a felicidade na fama. E ele olha e diz: tudo isso é verdade. Aí lá no capítulo 12 ele vai dizer: só o temor a Deus dá sentido à vida. Aleluia. Não é bebida, não é riqueza, não é sexo, não é fama. Somente o temor a Deus é que dá sentido à vida. Graças a Deus. Mas quando eu olho para tudo isso, eu entendo que eu preciso ser pobre de espírito, eu preciso me esvaziar, eu preciso me encher de Deus para eu ser feliz. Qual é a implicação de tudo isso? Aonde tudo isso flui? Aonde tudo isso termina? Nós sabemos que pela cruz nós somos salvos. Nós sabemos que pela crença em Cristo nós somos salvos. E nós precisamos, entendendo isso, ser coerentes com o que nós dizemos. Porque se dizer cristão hoje no Brasil é status. Felizmente ou felizmente, a igreja no Brasil não é perseguida. Ah, Rafa, é sim. Não, você abre igreja onde você quiser. Por isso que tem igreja de tudo quanto é tipo aí, espalhada, vindo à torta e direita, com um monte de herege em cima do altar. Porque se abre do jeito que quer. Mas quando nós dizemos que nós somos cristãos e somos cristãos genuinamente, nós precisamos ser coerentes com isso. E ao afirmar isso, eu quero citar apenas uma característica de um cristão genuíno: é buscar a Cristo.
E para mim buscar a Cristo, primeiro eu preciso conhecê-lo. E para mim conhecê-lo, primeiro eu preciso estar cheio disso daqui. Porque como que eu digo que eu amo a Jesus? Como que eu digo que eu me curvo diante dele para orar? Mas eu não leio a Bíblia. Eu não procuro conhecer o que ele disse. Eu não procuro entender o que ele falou. Veja os pregadores de hoje em dia. Qual é o sermão que um pregador prega sobre o que Jesus pregou? Eu quero falar de milagre. Jesus andando sobre as águas? Terra, maravilhoso. Fabrício? Jesus multiplicando os pães? Glória a Deus, vamos entrar no manto. Vai dizer, pobres de espírito, é um ou outro que quer pregar. Dizer, arrependa-se, é um ou outro que quer pregar. Dizer, aquele que não comer da carne, do sangue do Senhor, isso não dá ibope, isso não chama. Mas é isso que faz eu ser um cristão genuíno. É o que Jesus pregou, é o que Jesus falou, é o que Jesus ensinou. E quando eu conheço a Jesus, eu conheço a sua verdade, eu olho para a sua perfeição, a única coisa a fazer é me curvar e reconhecer meus pecados. É reconhecer que eu sou um miserável diante dele. Aí eu me torno pobre de espírito. E a implicação disso é, eu tomo posse do reino do céu. Quando eu me esvazio de mim mesmo, quando Cristo me enche, as portas do céu se abrem para mim. Aleluia! Quando eu me esvazio de mim, eu me torno cheio de Deus. E Ele me leva para junto de si. E por estarmos então vazios, e por estar então um vazio de mim, cheio dele, eu me torno feliz. Pois eu encontrei aquilo que me completa. O buraco que havia na minha alma foi preenchido. Eu não preciso mais buscar felicidade em riqueza. Eu não preciso mais buscar felicidade em sexo, em fama, em bebida. Eu não preciso buscar mais a felicidade numa série. Não preciso buscar a felicidade em mais nada. Eu sou completo, porque Ele me preenche. Porque Ele me completa. Eu tenho paz com Deus. E o Espírito de Deus habita em mim. E sabendo disso, dizemos, somos felizes. Aleluia! Glória a Deus! Pois conhecemos as suas promessas, Fabrício. Aleluia! Nós somos felizes porque Ele está conosco. Nós somos felizes porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nós somos felizes porque quando estamos nele, nós somos mais que vencedores. Aleluia, glória a Deus. E glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Já estou encerrando. Nos derramemos hoje diante de Cristo. Verdadeiramente. Nos curvemos a Ele. Eu vejo muita gente dizer que quando você vem para o culto, deixa seu problema lá fora. Traz para o culto, não. Eu digo para você, traga para o culto. Despeja toda a sua ansiedade aos pés da cruz. Glória a Deus, aleluia. Coloque tudo sobre Ele. Por quê? Porque Ele é o seu provedor. Ele é o seu mantenedor. Se tem alguém que tem a chave para abrir as portas para resolver o seu problema, é Cristo. Se com um pedaço de madeira Ele abriu o mar, por que Ele não pode abrir a porta do seu sofrimento? Entenda isso e se esvazie de si. Como diz o louvor, solta o cabo da nau. Só rema. Só anda. Porque está clamando, continua caminhando. Nós não temos nada em nós. Mas Ele tomando posse de tudo em nós, nós seremos felizes. E quando Ele toma posse de tudo em nós, o reino do céu se abre para nós. E glória a Jesus por isso. Meus irmãos, era isso que Deus colocou no meu coração. Eu espero ter sido bênção para os irmãos. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia.